Aos Efésios 6, nós vamos dar sequência sobre o tema o cristão e a vida nas sociedades, e a guerra espiritual é o que nós estamos falando. Aos Efésios 6, 10 a seguir. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Palavra de Deus. Tome assento, o Senhor seja conosco, tome assento dando glória. Então nós vamos dar sequência. Fizemos uma introdução prolongada na terça-feira próxima passada, e vamos dar sequência. Nós estamos falando da batalha espiritual, da guerra espiritual. A humanidade sempre está em guerra, mas no dia que aceitamos Jesus, a guerra acirrou muito mais. E nós não estamos lutando com um inimigo visível, ele é invisível. Nós não estamos lutando com um inimigo leal, ele é desleal. Nós não estamos lutando com um inimigo amoroso, ele odeia. Nós não estamos lutando com um inimigo justo, ele é injusto. Nós não estamos lutando com um inimigo que tem misericórdia. Não, ele quer matar, destruir, desfazer tudo. Ele é cruel. E aí nós temos que ter noção disso, e parece que muitas vezes não estamos tendo essa noção. Por isso, muitas pessoas escolhem igrejas mais light do que igrejas mais sérias. Se tivesse entendendo o que é uma guerra espiritual, amariam as igrejas sérias, e até exigiriam que elas fossem mais sérias ainda. Mas não é assim nesse tempo. E nós podemos também incorrer em alguns outros erros, pelo menos 3 erros fatais. Com relação ao diabo, tem hoje teólogos que dizem que o inferno não existe. Se o inferno não existe, logo, Satanás também não. Logo, condenação também não. Logo, porque Jesus veio. Muitas coisas, e a Bíblia é clara a respeito disso, 2 Pedro 2, quando no meio de nós surgiriam falsos mestres, falsos profetas, que introduziriam, infiltrariam doutrinas tão cruéis que levariam as pessoas a negarem o senhorio de Cristo. Muitos de nós, Jesus não manda na nossa vida mais, Ele não é Senhor dela. Somos nós que mandamos nas nossas vidas e até, de certa forma, exigimos que Jesus cuide dela. Sim ou não? Então, a despeito disso, tem 3 erros gravíssimos e fatais que as pessoas não podem cometer com relação à guerra espiritual, batalha espiritual, a vida espiritual e o mundo de batalha nela. Primeiro erro que seria fatal, ignorar ou não crer na existência de Satanás. É fatal, por quê? Porque ele existe.
Ele foi o tentador que tentou Jesus 40 dias e 40 noites. E no último dia, ele fez 3 tentações fatais, querendo atingir Jesus. Foi o diabo que fez isso. Ele é uma pessoa. E ele não é, queridos, outro senão um anjo caído, um anjo destituído. Ele não é Deus, mas ele se tornou o príncipe das trevas. Ele se tornou o governante das trevas. E ele só pode fazer aquilo que Deus ordena, mas Deus tem, ou aquilo que Deus permite, mas Deus tem permitido muitas coisas. E está escrito que Deus permitiria o engano, a mentira. E Deus sempre permite conosco e com Ele. Ele é tão astucioso e tão, que Ele enganou 1/3 parte dos anjos. E onde que Ele enganou? No céu. E quem que Ele enganou? Ele convenceu essa 1/3 parte dos anjos que Deus estava errado e ele era certo, senão não teria havido essa rebelião, sim ou não? Que eles poderiam ser mais bem-sucedidos com alguma coisa que ele tenha falado, porque ele se exaltou, ele quis colocar um trono ao lado do trono de Deus. E por que ao lado? Se pudesse acima, ele quereria acima, mas ele sabe que ninguém é acima do trono de Deus. Mas ele existe. Ignorar a existência dele é um dos piores absurdos que alguém faz. Ele existe e ele é mau. Ele existe e ele é terrível. Ele existe e quer matar você, quer matar a mim, quer destruir você, quer destruir a mim. Ele quer roubar tudo de você, quer roubar tudo de mim. E ele não está brincando de ser diabo. Ele todo dia, toda hora, em todo tempo, ele busca quem possa tragar. Ele brama como um leão, buscando quem possa tragar. Ignorar a existência dele é cair nos laços dele. Segunda coisa que a gente não pode fazer, que é um erro também terrível, fatal: subestimar. Não, ele existe, mas não é tudo isso. E aí brincar de pecar. E aí brincar de ficar cutucando e falando asneira a respeito dele. Uma pessoa vingativa, irmão, já é terrível, sim ou não? Dá um calço numa pessoa vingativa e espera. Agora imagina o diabo 1 milhão de vezes mais que isso. Ele é tão vingativo que eu vou contar aqui uma experiência de um certo irmão, pastor, que ficava sempre ignorando e falando besteira e outras coisas. E de repente ele começou a beber vinho e disse que não tinha problema, depois se embriagou com vinho, e depois numa viagem, num hotel, convidou uma mulher para ir com ele no quarto do hotel, porque aquele hotel tinha isso, e escolheu pela foto, caiu com a mulher, e quando caiu com a mulher, que o ato do pecado foi consumado de maneira total, a pombagira pegou aquela mulher, deu uma gargalhada que encheu o quarto e disse: não falei que eu iria te pegar? Depois de vários anos. Ele é vingativo, rancoroso. Não subestime o diabo. Terceira coisa que é um erro fatal: superestimar. Colocar nele um valor que ele não tem, um poder que ele não tem, acima do que já tem. Entende isso? Se eu sou igreja, se eu estou em Cristo, eu já venci o diabo.
Se eu permanecer em Cristo, não vivendo no pecado, eu continuo vencendo o diabo. Ele não pode tocar nos escolhidos de Deus que andam segundo a vontade de Deus. Quem anda segundo a vontade de Deus é corpo de Cristo, é membro desse corpo. No corpo de Cristo o maligno não toca. Entende? Talvez alguém, um teólogo de plantão, pudesse perguntar: mas ele não tocou em Jó? O que ele teve que fazer para tocar em Jó? Não na alma, não na vida, mas no corpo. O que ele teve que fazer? Pedir permissão. E por que Deus permitiu? Com um propósito específico. Mas Jó, contudo, não pecou, continuou com Deus, e o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Ele não pode. Se ele pudesse destruir você, pode ter certeza que você já estava morto. O que está agindo em nosso favor é a misericórdia de Deus, e é continuar em Deus, porque Ele não está brincando de destruir. Então, não podemos cometer os 3 erros. Mas se eu estou em Cristo, Ele já expôs Satanás. Ele já venceu Satanás. Ele já destruiu Satanás. Se eu mantenho-me em Cristo. É por isso que o último estado de quem aceitou Jesus e depois desvia é pior do que o primeiro. Enquanto o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro, porque ele andou e não desistiu de Deus, se alguém desiste de Deus, o último estado é pior do que o anterior. Porque ele vai ter brecha e ele vai com certeza massacrar. Vai lá para as pessoas em situação de rua, para ver o estado deles. Os que já foram pastores, evangelistas, cantor, cantora. Não brinque de servir a Deus. Não brinque de ser de Deus. Pastor, é por isso que eu não gosto dessa igreja. O senhor fica falando essas coisas. Então, meu filho, vai para outra. Mas eu não posso deixar de falar a verdade. Deixa eu ser pastor, deixa eu falar a verdade. Deixa eu instruir na verdade. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, eles não estão ouvindo, eles estão falando que é exagero. E o Senhor me inspirou na resposta e disse: não é você que eles não estão ouvindo, é a mim, porque a palavra é minha. Então, se você ama a Deus, ame de verdade, ame para honrar, ame para servir. Tire essas minhocas da cabeça. Por que você deixa essas minhocas entrar na sua cabeça? Deus tem propósito de elevar, de ungir, de levantar. Só que Ele não quer levantar pessoas para cair. Ele quer levantar pessoas para ajudar outras a se levantarem. Deixa Deus trabalhar conosco. Então, nós temos que... eu enquanto estou em Cristo, você enquanto está em Cristo, eu tenho que ter medo do diabo? Não, eu tenho que ter medo de perder Jesus. Se ele se manifestar, você pode usar o nome de Jesus e expulsá-lo. O Senhor, à igreja, deu o poder de pisar serpentes e escorpiões, destruir toda a força do inimigo e mal nenhum te causar dano algum. É por certo, ele, um astucioso, um audacioso, um asqueroso, que vai tentar dizer para você: quem é você para me tirar daqui? Mas você pode levantar a mão e dizer: eu não estou te tirando, quem está te tirando é quem está em mim, Jesus Cristo, Ele te venceu. E não fale isso pensando que você é o exaltado, não, fale isso humildemente, porque se Jesus não tivesse em você, Ele te atropelaria, o Satanás te atropelaria. É por isso que no livro de Judas, Judas nos traz uma informação tremenda, que nem o anjo, o arcanjo lá, o Miguel, ousou
Ele respeitou a autoridade do diabo, falou: o Senhor te repreenda. Nós temos que ter humildade e nos esconder em Cristo. Um dos trunfos de Satanás nesse tempo, talvez pudéssemos, se fôssemos colocar um nome, é o banho-maria. Tem muita gente que ele pôs em banho-maria e já está cozinhando e ele não sabe. Entendeu? É aquele negócio do sapo, coloca ele numa aguinha morninha, quando vê, morreu cozido. Que vai acostumando com o pecado, vai acostumando a falar mal da igreja, vai acostumando a falar mal do irmão, acostumando a falar mal do pastor, vai acostumando a acusar o irmão, apontar para o irmão, fofocar para o irmão, falar mal do irmão, e a culpa é da igreja, não é do fofoqueiro, já está cozido. Sai desse ambiente em nome de Jesus e entra para o ambiente da paz, do homem que é pacífico, da mulher que é pacífica, daquele que não está na igreja para outra coisa, senão para glorificar a Jesus e clamar a sua misericórdia. Deus falou conosco domingo à noite, aquela mensagem ainda está em nós. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, a sua Bíblia aberta em Efésios 6, 10 a seguir, por favor. Pastor Elianai Cabral vai nos ajudar aqui nesse estudo hoje. Seis, 10 a seguir. Entenda, irmãos, toda e qualquer batalha, diga comigo, toda e qualquer batalha requer preparação e estratégia. Você repetiu essa palavra? Você consegue repetir? 1, 2, 3. Requer preparação. Ninguém se lança numa luta despreparado, e nós estamos em guerra. Essa preparação requer cuidados que se tornam indispensáveis para o nosso sucesso na batalha. Por isso o versículo 10 começa com essa palavrinha: no demais, irmãos meus. O que é que Paulo está falando aqui, usando essa frase que é própria de relacionamento bem pessoal? No demais, irmãos meus. O uso das palavras irmãos meus denota uma linguagem tipicamente cristã, porque indica uma família, a família de Deus. Essa família espiritual não conhece diferenças de cor, língua, raça ou sangue. Ela reúne brancos, pretos, amarelos, vermelhos, que formam uma só família em Cristo, tendo como Pai o nosso grande Deus e Senhor. Nós somos filhos de um só Pai. Nós somos irmãos. Nós não somos inimigos. Nós não prejudicamos uns aos outros. Nós, se for preciso, paramos de comer para o irmão não escandalizar. Porque nós preservamos o irmão. Nós não acusamos o irmão. Nós não condenamos o irmão. Os que se acham mais fortes ajudam os mais fracos. Intercede uns pelos outros. Parece que hoje é tão fácil apontar, condenar, denegrir o irmão. Falta temor. O que é que Deus falou conosco domingo? Se tiver temor, não tem coragem. Se tiver temor, tem amor. Se tiver amor, tem temor. Não tem jeito de separar isso, porque Deus é amor. E se Deus é amor e eu tenho amor, o temor está em mim.
Se eu tenho temor, que é um respeito profundo a Deus, Ele me ama e Ele mora em mim, o amor mora em mim. Será que nós ainda temos temor? Porque quem tem temor não respeita a casa, respeita Jesus em todo tempo, em qualquer lugar. Então respeita a casa, respeita a praça, respeita o chuveiro do banheiro, respeita a arvorezinha escura, respeita a escola, respeita a faculdade, respeita em qualquer lugar. E aí o que ele diz depois de chamar-nos de família? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Primeiro ele diz, sede fortalecidos. Outra coisa, quando Paulo usa no demais, no grego está dizendo assim, vocês leram o que eu escrevi? Vocês entenderam o que eu escrevi? Vocês estão agora cientes do que eu falei até aqui? Agora preste atenção, porque daqui para frente ainda é mais importante. Daqui para frente é onde eu quero concluir para que vocês vivam tudo que eu falei. Porque nós estamos em guerra. É necessário vencer a guerra. É necessário. Tem um mundo espiritual que não quer deixar você ter certeza de que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, é o teu perdoador. Tem um mundo espiritual querendo que você se sinta tão culpado que Deus não tenha poder de perdoar. Tem um mundo espiritual aí querendo atrapalhar a sua vida, mas você tem que entender que o Senhor é o teu Senhor, o teu Salvador. Tu és selado pelo Espírito Santo, tu és igreja viva. Então viva como servos de Deus e entra na batalha para vencer. Não deixe o inimigo te convencer do contrário. Existem pessoas aí falando muita asneira, muita coisa, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades da maldade. Levanta a tua vida, revista de toda a armadura e seja de Deus. Vença. Resista no dia mau e permaneça inabalável. Nós estamos no dia mau. E aí ele vai dizer, para que isso aconteça, fortalecei-vos, ou sede fortalecidos. A palavra no grego, endunamoste, significa fortaleza, tornar-se forte, e também ser fortalecido, ser corroborado. Ninguém pode entrar numa guerra enfraquecido. Deixa que eu vou lá, o vento derruba. Se te mostrares fraco no dia da peleja, grande será a tua ruína. Tem que levantar. Muitos de nós, qualquer vento está derrubando, qualquer proposta está derrubando, qualquer ligação está derrubando, qualquer nude, qualquer foto nude está derrubando, qualquer proposta de um homem bonito, de uma mulher bonita, está derrubando. Muitos de nós, qualquer fofoca está nos derrubando. Muitos de nós estamos caindo por poucas coisas, pequenas coisas, insignificantes até. Tem que fortalecer. Tem que fortalecer, tem que levantar. Sabe aqueles camarada fortão? The Rock. Assim, parecido comigo. The Rock. Aí chega lá o Pedro que pensa que tem alguma coisa. Não é? O povo está confirmando tudo. E vai dar um murro no derrubo. Eu vou te derrubar. Chega no rumo do peito e pum. Como é que um cabra fraco vai derrubar um forte? E por que ele é forte? Ele nasceu já forte? Por que ele é forte? Treinou. Uai, pastor, eu vou treinar. Se você quiser ser artista de Hollywood, agora se você quiser ser crente, treina as armas de Deus. O cara foi treinar, vai treinando, e os treinamentos dele são
pesados, terríveis. Tem gente que inventa lutar Muay Thai, fica pondo uns vídeos lá parecendo que... Tadinho. Querendo, amém, está lutando, né? Está tentando. Agora, você quer vencer a batalha da vida? Gasta tempo com Deus, exercita a fé, exercita a palavra, exercita estar na casa de Deus e adorá-lo de verdade. Pare de reclamar, Deus não está olhando para mim. Para de acusar Deus, acusa você. De que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados. Diz: Senhor, eu sou muito insignificante, eu sou uma miserável pessoa. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Clama misericórdia. Ele existe, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é todo poderoso. Tem que exercitar. Sede fortalecidos. Aqui tem duas coisas para me preocupar com essa palavra. Primeiro, é que eu sou só fortalecido nele. Para guerrear essa guerra aqui, só a força dele. Não tem força nenhuma, a não ser a de Deus, que vença Satanás. Eu lembro, numa ocasião, que o Senhor nos fez ficar sem comer e beber 2 dias. Foi a primeira ocasião. O Senhor falou conosco, e o testemunho é bem grande, mas onde eu quero chegar? Que quando nós chegamos na cachoeira, no segundo dia, nós fomos para a fazenda, no segundo propósito, para orar até 5 horas da tarde, naquela cachoeira, e depois subir para entregar o propósito, que isso é o que Deus tinha colocado em nosso coração. Quando nós chegamos naquela cachoeira, eu vi, o pastor Jesuel viu, um punhado de demônio ninja, subindo assim, ó, nas coisas da cachoeira assim, parecendo um ataque daqueles filmes de karatê. E quando nós vimos, ele disse: você está vendo? Estou vendo, meu Deus do céu. Aí quando nós vimos, a nossa força sumiu. Nós não tínhamos força para levantar os braços. Senhor, tem misericórdia. Fomos clamar, fomos buscar a presença do Senhor, implorando força de Deus. Por que Deus permitiu isso? Para nós sabermos que força nossa não vence nada do diabo. Quem vence o diabo é Jesus Cristo e a força dele. Até que Deus foi dando força, e eles desapareceram e a gente sentiu força. E já era 5 da tarde, isso foi de manhã. E 5 da tarde, aí nós sentimos força e subimos para entregar o propósito. Quando nós subimos, nós sentimos aquela legião de demônio atrás. Quando chegamos para entregar o propósito, nós íamos orar pela minha sogra, que estava acometida de uma enfermidade, que ia fazer cirurgia, e Deus falou para nós, para fazermos o propósito, porque a cirurgia ia levar ela à morte, e Deus queria curar ela. E nós colocamos a mão ali sobre a cabeça dela, e quando eu estava orando, Deus revelou aquele tanto de demônio em cima da casa. E eu levantava a mão orando: é para cair por terra tudo, não tem poder nesse lugar, sentindo toda a opressão daquela guerra. Demônios parecendo porco, arrastando em cima da casa, uns negócios esquisitos. Aí Deus me mostrou em volta do lugar, sabe aqueles fios de águas que ficam em volta de churrascaria, de restaurante. Deus me mostrou aquele tanto de fio de água em volta naquela área onde nós estávamos na fazenda orando. E quando eu vi aqueles fios de lágrima, de água, Deus falou para mim: estas são as lágrimas dos santos que eu estou fazendo orar agora por vocês. Pode orar, porque eu estou nesse negócio. E aí eu falei: Satanás, você está vendo essa água? São as lágrimas dos santos. Aleluia. E a irmã Berenice na hora foi curada instantaneamente, desapareceu tudo. E eu virei para o esposo dela e falei: o senhor quer aceitar Jesus? E ele disse: como não aceitar Jesus? Chorando, ajoelhou e aceitou Jesus, e aqueles demônios desapareceram. Muitas coisas, e é muito grande essa questão do testemunho, mas muitas coisas nós descobrimos com aquele propósito, com tudo que Deus permitiu. O primeiro que nós descobrimos é que nós somos nada sem Deus. Se Deus não nos der força, o diabo, acaba com a gente com um sopro, com uma coisinha à toa, ele tira a nossa força. Mas agora se encha do Espírito Santo, agora esteja em Cristo Jesus, para você ver o que acontece.
Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Não deixa o diabo te tirar dos cultos. Não deixa o diabo te tirar da igreja. Não deixa o diabo usar a sua boca para mentir, para fofocar, para falar mal do irmão. Fortalecei-vos no Senhor. Não deixa o diabo te convencer que você tem que virar as costas para aquilo que é plano dele, projeto dele. Se levanta e se fortaleça. Aleluia. Isso implica na busca de poder espiritual, que capacita o crente a enfrentar os inimigos no campo de batalha. Paulo sabia que essa luta era renhida. Paulo sabia que tínhamos que ter força espiritual. E ele está dizendo, então busca. É como se Paulo dissesse, olha, eu passei por experiências. Eu sei como que é. Agora entendo o que Deus está revelando. Você quer ser abençoado, você quer vencer na sua família, porque o contexto imediato aqui é sobre família. Você quer vencer na sua família, você quer vencer no seu trabalho, você quer vencer, você quer ser de Deus, você quer permanecer inabalável. Fortalecei-vos no Senhor. Se encha de Deus. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Não deixa a situação, a circunstância te convencer do contrário. Seja firme, seja constante e seja abundante no Senhor. E aí, que tipo de fortalecimento Paulo fala? E qual a sua fonte? A continuação da frase. Está aí com a Bíblia aberta? Então diga, fortalecei-vos. Mais uma vez, 1, 2, 3. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós estamos falando de interpretação espiritual. Sim ou não? Não tem nada de físico, é espiritual. O crente, irmãos, com suas próprias forças, não suporta a guerra espiritual, não suporta. Escute, olhe para mim. Você não vai vencer esses dias se você não se fortalecer em Deus. Escuta que eu vou falar com a alma doendo. Você vai cair se você não se fortalecer em Deus. O senhor está profetizando, pelo amor de Deus, me respeite, o sangue de Jesus tem poder. Estou dizendo que você deve se fortalecer urgentemente. Esse é o tempo de muita gente caindo. Outros virando como ferro, sustentados e fortalecidos. Outros sendo levantados para a batalha final. Isso é visão do Espírito Santo. Foi o Espírito que me deu essa visão agora. Kadamassúria, Urabacala Surecamai. Então implica um fortalecimento de nossa posição nele. Fortalecei-vos é nele. Quanto menos dele, mais fracos. Quanto menos dele, mais vulneráveis. Mais desprotegidos. Mais apáticos e sem vida. Quanto mais dele, mais vida. Mais vigor. Mais coragem, mais decisões definidas, 100%, sem dúvidas. Fortalecei-vos no Senhor. Estamos nele, posicionados nele. Como os membros estão no corpo. Olha, as mãos e os pés sustentam o corpo.
Se uma das mãos ou um dos pés estiver sem força, todo o corpo sofrerá. As mãos e os pés têm sua posição no corpo, e para o bem do corpo, cada mão ou cada pé deve ser fortalecido. Paulo fortalecia sua posição no Senhor e por isso diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual que é a área vulnerável da sua vida? Você tem que tratar ela urgentemente. Vou repetir, palavra do Espírito Santo. Qual que é a área vulnerável da sua vida? Você tem que tratar ela urgentemente. Porque é aí que está o tombo do corpo. Se for a mão direita, tem que curar, tem que tratar. E não adianta exercitar sem primeiro tratar. O que eu disse? Verdade ou não? Nós temos aqui algum professor de educação física? Marcelo não está aqui. Se você não tratar e continuar exercitando, vai dar mais problema, vai agravar, vai infeccionar mais, vai causar alguma coisa mais, lesionar mais. Primeiro tem que, e depois que tratar, se for preciso até uma fisioterapia, para depois o exercício. Você quer vencer a batalha? Trata onde tem que ser tratado primeiro. Ninguém vai dessa forma para a guerra. Tem que tratar, tem que ir para a enfermaria, tem que curar, tem que limpar, tem que lavar, tem que tratar. Será que estamos entendidos a respeito disso? De onde procede a força espiritual que capacita o crente a lutar contra os inimigos espirituais? Tal força procede do poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Poder de quem? De Deus. Você, eu, somos zero nada diante dessa guerra sem Deus. Por isso o estrategista chamado Satanás, diabo, de diabolos, ele tenta minar a nossa vida com Deus. Ele tenta tirar-nos da oração, tirar-nos do jejum, tirar-nos da fidelidade na casa de Deus, tirar-nos do convívio de comunhão. Irmão, diga comigo: comunhão é força, é poder. A comunhão da igreja, quando nós estamos em comunhão com a igreja, nós estamos no corpo fortalecidos. Existem algumas coisas que fundamentam uma verdadeira igreja e que revelam se eu sou igreja. Uma delas, diaconia. O que é diaconia? É o serviço. É quando eu estou ativo e eu sou servo nesse corpo. Eu sirvo. Diaconia. Outra coisa, koinonia. O que é koinonia? Adoração. Comunhão em adoração. Quando irmãos, quem aqui, para vocês entenderem bem, quantos aqui vieram para a igreja e naquela ocasião vieram, adoraram com o coração, com a alma, e quando estava adorando sentiu Deus te levantando, te renovando, te fortalecendo? Por favor. Agora, quantos aqui vieram para o culto, não abriu o coração, não fez nada disso e não foi renovado? A maioria, né? Só levantou um pouco de mão. Mas é a maioria, não é? Sim ou não? Sim. Obrigado. A gente só vai quando tem vantagem. Então, a koinonia, a adoração, ela tem um poder de renovo, de restauração.
Por que que tem vezes, talvez o grupo de louvor vá me entender, e aqueles que louvam individualmente também vão me entender. Por que que às vezes você está no banco, não está sentindo nada, aí recebe a oportunidade para louvar, aí você vem sem sentir nada, ou então o grupo de louvor sobe no altar sem sentir, mas começa a cantar de coração, renova ou não renova, renova ou não renova, começa a sentir a presença de Deus, começa a sentir aqueles arrepios de glória, de presença. E por que tem que ser só quando canta? Porque quando você vai cantar, você quer fazer a diferença diante do céu, e você acaba agradando a Deus. Agora entra na igreja todo culto na hora da adoração, e faça isso para você ver se Deus não vai te fortalecer, te renovar e te encher de graça. Danaço, Camai, você entendeu? Você concorda que isso é verdade? Então que jeito você vai aparecer aqui quinta-feira? Porque não adianta só entender, nós temos que passar a viver. É aquela história do camarada que falou: pastor, eu vou sair da igreja, porque o fulano faz isso, o outro fofoca, o outro não sei o que, o outro é isso. Irmão, olhe para cá, eu quero que você me mostre uma igreja que não tem essas coisas, a começar da igreja de Jesus, por favor. Eu quero que você comece na igreja de Jesus com os 12. Aí tem gente bonitão, santarrão, dizendo: vou sair da igreja porque tem irmão fofoqueiro na igreja. Aonde você vai? Para qual igreja que você vai? Agora tem irmão que verdadeiramente é de Deus, está na igreja, não é fofoqueiro, não é fofoqueira. Tem pessoas honestas e justas na igreja, nascidas de novo, sim ou não? Isso aqui é um hospital. É um hospital. E muitas vezes no hospital tem gente lá na UTI que ele só não desliga porque a família está pagando, mas ele sabe que não tem mais vida. Mas hospital não desliga. Hospital tem que estar 24 horas aberto. Você quer fazer parte da igreja do Senhor? Então se encha do Espírito Santo, e você seja quem cura, seja quem liberta, seja quem abençoa, seja o pacificador, seja aquele que resolve o problema. Pouca gente dá glória a Deus nessa hora, né? Eita, meu Deus. Então, aí o camarada falou isso, o pastor falou assim, para ele dar uma volta, talvez você tenha visto, dá uma volta na igreja, com um copo cheio d'água, depois você sai da igreja. O cara deu uma volta na igreja. Você viu alguém fofocando? Você viu alguém fazendo coisa errada? Não. Por que você não viu? Que estava focado no copo para não derramar água. O problema é o foco, irmão. O problema é o foco. Se você estiver focado na vida dos outros, você vai achar defeito em mim, principalmente em mim. Você vai achar defeito até em Jesus. Agora foca na salvação, foca em ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, foca no céu, em chegar no céu. Está gostando do estudo? A força, ela vem de Deus. Por isso que o diabo quer tirar o foco. Tem hora que a gente pensa, preste atenção nisso, não tenho nada contra psicólogos, nosso pastor presidente é psicólogo e abençoado e ungido. Mas preste atenção, tem hora que a gente quer achar a solução no psicólogo e nós somos crente. Crente, que é de Deus primeiro, antes de qualquer coisa, a solução está numa vida com Deus e no altar. Você entendeu? Eu não conheço Jesus da Bíblia que não tenha poder de restaurar vidas que são dele. Não precisa de conscientização. Aí você vai procurar o pastor Francisco, psicólogo, nosso presidente. Ele vai te levar o quê? De volta para o altar. Talvez um psicólogo que não conhece a Deus, aí outra história, e presta atenção, a maioria dos psicólogos faz psicologia porque tem problema. E um monte sai da faculdade sem um problema ser solucionado. E aí chega uma pessoa que está querendo separar, aí a pessoa revoltada fala: você tem que separar mesmo, você tem que ser feliz. E aí vai aquele imbróglio
destruindo vidas. Agora, se consultar um pastor, se consultar o pastor Francisco, ele vai dizer: você tem que perdoar seu marido, tem que tentar o diálogo com ele, traga ele aqui comigo, vamos conversar. Sim ou não? Aí tem gente que já vai direto no psicólogo, porque sabe que vai ouvir: separa, e é o que ela quer, é o que ele quer. Agora escute: o meu Deus tem poder para curar casamento, libertar casamento, sarar casamento, e Ele tem poder para dar uma nova lua de mel melhor do que a primeira. Então, meus irmãos, vamos para a segunda parte. Revestivos. Mais uma vez, todos digam. Revestivos de toda a armadura de Deus. Primeiro nós falamos do fortalecimento. Agora nós vamos entrar numa área de falar sobre conhecimento. Ok? Duas coisas que devem ser conhecidas pelo lutador espiritual e que se destacam nesse versículo. Quem quer vencer a batalha? Quem quer vencer de verdade? Em primeiro lugar, o crente, diga comigo, o crente deve conhecer a armadura de Deus. Deve conhecer a armadura de Deus. Esse é o equipamento pessoal de guerra revelado por Paulo. Fortalecei-vos na força do Senhor, na força do seu poder, tomando. Que jeito que eu me fortaleço? Tomando. E aqui está dizendo algumas peças da armadura? Não. Toda a armadura. Se você quer vencer e não quer cair no campo de batalha, tem que ser toda. Esqueci o nome dela no grego. Panóplia, uma coisa assim. Mas se eu lembrar aqui eu falo. Não guarda esse nome não, peraí, eu tenho que confirmar. Quando o texto inicia com o convite, revestivos, que ele vai falar revestivos de toda a armadura. O que é revestir? Vestir de novo. É vestir algo acima daquilo que eu vesti. Eu preciso de um revestimento para vencer. Estão me ouvindo? Está com sono? Quem está com sono aí? Eu preciso, para vencer, de um revestimento. Irmão, quando eu falo isso me dá desespero. Porque tem gente que parece que nem a primeira veste ainda tem. E eu não estou falando isso para bater papo, não. O sangue de Jesus tem poder de novo. Eu estou falando para nos levar a ter temor. Nós temos que colocar em cima de nós, em cima do que já temos, em cima da nossa vida espiritual, a armadura. Ela tem que nos cobrir. É vestir outra vestimenta, é vestir de novo. É necessário, irmãos, que as armas próprias do crente, é necessário entender que as armas próprias do crente não vão nos dar vitória, são as armas de Deus. A nossa estratégia não nos dá vitória, pelo contrário, nos confunde e nos enfraquece, ela nos desgasta. Você luta e não sai do lugar, você faz e não consegue. Vira aquela coisa, sobe e desce, nada acontece. Porque a nossa arma não vence. A nossa armadura não vence, o nosso esforço não vence, é o de Deus. É o poder de Deus, é a armadura de Deus, são as armas de Deus. Consegue dar glória a Deus? Não, não dá não, é difícil mesmo, eu concordo com você. Irmão, Deus não deu nada para que nós nos gloriássemos. Diga isso. Diga: Deus não me deu nada. Para que eu me gloriasse. Quer vencer?
Força de Deus. Quer vencer? Armadura de Deus. Quer vencer? Graça de Deus. Quer vencer? Poder de Deus. Quer vencer? Unção de Deus. Quer vencer? É só o que vem de Deus. É a armadura de Deus, e é toda a armadura de Deus. E essa armadura tem armas ofensivas e defensivas, defensivas e ofensivas. O escudo é o quê? Não, nunca responda assim de uma vez. Diga depende. Estava pregando em Gurupi falando sobre isso. Né? Cadê a Ruth Sara? Não diga assim, diga depende. Fala, eu vou perguntar. O escudo é arma defensiva ou ofensiva? Depende do guerreiro. Tem uns guerreiros que pegam o escudo, faz assim nele, assim, vai no pescoço do outro e tchau. Não é? Tem hora, irmão, que nós temos que usar o que temos. É o que temos. Derrubou uma arma daqui, pegar outra arma dali, a gente tem que guerrear. Amém? Mas isso foi só para despertar nós. Outra coisa, irmãos, é panoplia, que é a armadura. Toda a armadura, com todos os ingredientes de uma armadura completa. Por isso que esse nome. A lição que aprendemos, irmãos, é que o crente, para lutar, precisa estar devidamente equipado para a luta. Isto é, precisa se vestir com todas as peças indispensáveis da armadura espiritual. Revestivos. Fale a frase completa então. Revestivos de toda a armadura de Deus. Um equipamento incompleto torna o crente vulnerável aos ataques satânicos. Irmão, não tem como vê-lo, não tem como imaginar o que ele está usando, a astúcia dele, a cilada dele, não tem como, nós somos totalmente vulneráveis sem Deus. Agora seja cheio do Espírito Santo. Vou falar de novo aqui, lembrando, estava eu e Vilcelene dormindo, e de repente, os dois acordamos, com as mãos levantadas, repreendendo o mesmo demônio que nós vimos querendo entrar na porta do nosso quarto. Estávamos dormindo. Aí os dois, em nome de Jesus, sai agora. Eu acho que o demônio nos assustou demais. Mas o que quer dizer isso? A presença de Deus constante, não pode vacilar. Porque a gente não vê. A gente não sabe a hora que ele vai se levantar e o que ele vai fazer. Mas se o Espírito do Senhor estiver em nossas vidas, o Espírito está vigilante. Em primeiro lugar isso. Segundo lugar, diga comigo, o lutador precisa conhecer as astutas ciladas do diabo. O inimigo, ele tem que ser estudado. Nenhum estrategista vai para a guerra sem estudar o inimigo. A arte da guerra é conhecer o inimigo. É o ponto vulnerável do inimigo. É a caixa de armas, a casa de armas do inimigo. E parece que nós estamos estudando como ficar rico. É por isso que a igreja de hoje não está como deveria estar no Brasil. É aquele negócio de coaching, aquele negócio de sou mais que tudo, aquele negócio de que Deus vai pelejar por mim, mas não é pelejar por mim porque o diabo levantou, é pelejar por mim porque eu quero aquela fazenda, eu quero aquele lote, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero não sei o quê. Meu querido irmão, acorda, nós estamos em guerra. Se levante, nos levantemos espiritualmente. A expressão astutas ciladas pode ser explicada
por outros termos que ajudarão na elucidação do texto. A palavra grega para ciladas aqui é metodia, metodia, que quer dizer métodos. E isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que o inimigo tem vários métodos artificiosos, meios de engano. E quem está sem armadura, cai. Esses artifícios são ciladas perigosas que surgem com ares de inocência, mas que são preparadas para pegar de surpresa o crente desprevenido, tanto na esfera física como moral, material e espiritual. O negócio dele é onde pode pegar. Pastor, por que o senhor está dando esse estudo? Porque nós estamos em guerra. Porque nós precisamos despertar, acordar. Cuidado com o que o diabo está colocando na sua cabeça. Cuidado com o que o inimigo está levantando no seu imaginário, nos seus sonhos de ser, nos seus sonhos de alcançar, nos seus sonhos de ter. Tem que ser puro, tem que ser limpo, tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ser para a glória de Deus. Será que alguém está entendendo isso? Então eu tenho que estar levantado, senão eu não vou ver isso. Tem muita gente que pega o que o diabo está dando, colocando o que Deus deu. Vou dar um exemplo simples para nós entender. Vamos até meia-noite hoje, vamos? Tá. Aí, pode ficar tranquilo, não fecha o coração não, nós vamos até a hora certa. Um exemplo simples. A pessoa vai no caixa do supermercado, faz a compra e está sem dinheiro, conseguiu arrumar 50 para comprar aquilo que precisava com os 50 e já fez a seleção, deu 49, chega no caixa, paga e a pessoa pega e dá 100 reais de troco para ela. Deus, o Senhor é tremendo. Como que, olha gente, eu gastei 50, Deus me deu 2 vezes mais, é o que a Bíblia diz. Ele multiplica. Mas a Bíblia diz que Deus rouba do outro para dar para você. A Bíblia revela que eu sou testado nas carências. Diga para que as pedras se transformem em pães. Você está com fome. Não vai gastar dinheiro e nada, só uma palavrinha, pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Minha senhora, olha, por favor, eu dei 50, a senhora pôs aqui 100, não é meu, é do caixa. Nem é da senhora, é do caixa. E se você tivesse levado 100, quem ia pagar? Era a funcionária. Deus faria isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa testemunhando, irmãos, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz porque Jesus me deu um emprego e é fantástico, eu só vou lá no dia de pegar eu assino e pronto, recebo o dinheiro, não precisa nem trabalhar. Não foi Deus, irmão. Esse negócio é do diabo. Ele vem com a aparência de que estou ajudando. Olha o tanto que eu me preocupo com você. Não, Deus não está no desonesto. Deus é honesto. Deus não precisa de fazer coisa desonesta para abençoar um servo. Ele faz coisa honesta para abençoar o servo. Entendeu por que nós estamos falando sobre esses métodos do diabo? Aí o que acontece? Abriu brecha. É igual um crente achar um dinheiro na rua, primeiro tem que procurar o dono. Uai, pastor, achado não é roubado, mas está escrito isso na Bíblia? Porque parece que a gente fala que ditado é parecendo que é bíblico. Achado não é roubado. Em qual capítulo e versículo?
E se fosse você que tivesse perdido o dinheiro? Eu queria de volta. Então aquela pessoa também quer. Faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Gostou dessa parte? Não. E o crente querendo promover com a destruição do colega que está acima dele. Senhor, derruba ele. Isso é o diabo que ouve isso, irmão. Nossa, ele é enjoado demais, Senhor, ele nem te serve, eu sirvo. Então fica onde você está, se você me serve. Porque a diferença não é a posição, a diferença é a bênção minha sobre a sua vida. Essa parte tem muita gente que não gosta, mas se você gosta, não gosta? Então, aí vem, nós falamos sobre, primeiro, a questão da armadura das armas, depois o conhecimento, agora diga comigo, capacitação. Por que todas estas coisas? O que diz aí o texto? Para que possais... Primeira parte. Para que possais estar... Quem quer ficar firme? Quem não quer cair de jeito nenhum. Quem não quer nem tropeçar. Quem quer permanecer firme. Vamos acompanhar os segredos. Aqui, essa palavra firme aqui é um firme sem tropeçar, sem dobrar. Tem como, pastor? Em Cristo tem. Sem Cristo não. O verbo poder tem uma conotação especial nesse versículo. Ele tem a ver com a capacitação espiritual para a batalha. Os soldados nas organizações militares são treinados para a guerra, para a defesa e para o ataque. Assim também ocorre no plano espiritual. Irmão, isso aqui é tão bom se nós alcançarmos de Deus a sabedoria. Porque tem hora que é ir para o quarto. Tem hora que é sair do quarto. Tem hora que a batalha está de joelhos. Tem hora que a batalha, outra hora, a batalha está em ir e bater na porta. Bem-aventurado o servo que alcança discernimento. Tem hora que Deus fala, não precisa pelejar, porque nessa batalha eu pelejarei por ti. Aí tem outra hora que Deus fala, vai e eu serei contigo. Tem que aprender a discernir. Porque o importante não é o quanto eu sou capaz, mas por onde Deus está me dirigindo. Digo, o importante não é quanto eu sou capaz. O importante é se Deus está me dirigindo. Se Deus te dirigir, onde você estiver, haverá vitória. Não é vitória na nossa forma de pensar, e principalmente na mentalidade ocidental. Parece que vitória para nós, muitas vezes, é ver o inimigo por terra e humilhado, e nós lá assim. Falei para você não mexer comigo. E às vezes, para Deus, vitória é quando o nome dele é exaltado na nossa vida. E se nós olharmos para os céus, a nossa maior vitória é quando Jesus é glorificado na nossa vida, seja no que for. Quer na morte, quer na vida, que Cristo seja glorificado. A igreja é o quartel-general, onde o soldado de Cristo é preparado e capacitado para a batalha espiritual. Deus está capacitando nós aqui? Você está sendo edificado? Você está aprendendo estratégias? Você está sendo despertado? E se você não tivesse vindo na igreja hoje? Aqui é o quartel-general. É aqui que Deus dá a munição. É aqui que Deus dá o alimento. É aqui que Deus dá toda a armadura. E aí a gente levanta para vencer as batalhas lá de fora. Glória a Jesus. Nosso general é Cristo.
E o Espírito Santo é o instrutor que capacita o crente para a batalha. Não se trata aqui de capacitação intelectual, mas espiritual. Meus irmãos, quantas pessoas têm sido derrotadas por causa de certas coisas de capacitação intelectual? Não é errado. O errado é você aprender muito e não saber usar o que aprendeu. Tem gente, irmão, que faz medicina, que tirou nota máxima em cada prova, em cada questão. Como é que fala quando vai lá para... Terminou o curso e faz o quê? Não. É estágio. Residência. É porque vocês falam tudo, eu não consigo ouvir todo mundo junto. Residência. Aí a pessoa vai na residência e fala, não, isso aqui é assim, fala isso aqui é teoria. Aí põe ele na mesa de operação. Aonde está o coração dele? Sabe aquela coisa de saber teoricamente tudo, mas na prática nada? Tem muita gente que sabe as respostas. Todas elas, irmãos, escute o que é isso que eu estou falando. Tem gente que sabe todas as respostas, nem procura o pastor, porque sabe todas as respostas. Intelectual. Mas não sabe a direção. Tem todas as respostas e sabe de cor. Não, isso aqui é papapá, não, isso aqui é papapá. Já viu aquela pessoa que você vai conversar com ela, não deixa você falar. Não, porque isso eu sei, porque não sei o que. Eu falei, pois é, então, bom. E aí, pastor, vou não sei o quê. Então, isso aí, não, mas isso aí eu sei, porque... Bom, também, muito bem. É isso aí. Deus te abençoe, vai com Deus. Como assim, pastor? Você não quer ouvir. Você quer falar que sabe. Só que você está miserável, está vazio, está angustiado, mas não quer ouvir. O pastor, não estou falando do pastor Lindomar, estou falando das coisas espirituais. Pastor José, pastor Antônio, pastor Sebastião, pastor Manuel, pastor Edson, pastor Francisco, pastor Wagner, o pastor Jonatas, o pastor Ené. Não é questão do pastor, é questão que quando você procura um líder espiritual, na maioria das vezes Deus usa a boca dele para te dar a direção. Não é para te ensinar a resposta, porque as respostas muitas vezes você tem todas. Está gostando? Mas é para dar a direção. E aí a gente incorre num grande e grave problema a partir daí. É se eu tenho humildade para obedecer o que foi dito. A pessoa muitas vezes, irmãos, é aquela síndrome dos inimigos de Estevão. Eles viram que ele tinha a face como de um anjo, e que ele estava falando e tinha algo de Deus nele, mas odiaram e mataram. Muita gente sabe que a resposta é bíblica, a resposta é de Deus, a direção é correta, mas está te odiando. E ele sai da igreja também por causa disso. Nós temos que voltar ao caminho da humildade, irmão. Somente uma pessoa humilde tem ouvidos para ouvir. Está bravo? Está nervoso? Se tiver, vai pescar. Enquanto nós continuamos falando aqui o que Deus está nos dirigindo. Então, meus irmãos, não se trata aqui de capacitação intelectual, mas espiritual. Somos capacitados pela palavra. Isto é, a palavra é que nos habilita para o combate. Por isso que, você já viu algum guerreiro na época que só se lutava com espada ir para a guerra sem espada? Nós não podemos ir para a guerra sem espada também. A espada é que vai na frente, chega na frente. É a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra. Uramanda,
O que está escrito, o nosso adversário sabe que tem que obedecer. Não é obedecer a mim, mas obedecer o que está escrito. Porque o que está escrito, embora muito crente não saiba, o diabo sabe que o que está escrito é Deus falando. E aí, capacitação. Agora vem um outro entendimento que temos que ter. O campo de batalha. Versículo 11 e 12. O campo de batalha. Diga comigo, toda batalha tem seu campo de ação. Verdade ou não? E envolve todos os aspectos próprios de uma guerra. Sabe o lugar onde nós temos a pior ou a melhor, depende, de todas as batalhas? Aqui, ó, na cabeça. Se tu pôr nessa cabeça que tem que ser do seu jeito, nem Deus. O Caim colocou na cabeça que tinha que matar Abel. Deus falou com ele pessoalmente. Nem Deus dissuadiu. Ele foi lá e matou. E Deus falou não. Então, cuidado com essa guerra que está aí e o desfecho dela. Porque nós somos pessoas sem Deus, arrogantes, cruéis no trato, ignorantes, estúpidos, idiotas, no sentido literal. Por isso que Paulo, antes aqui no capítulo 4, versículo 17, ele vai falar para nós revestirmos do novo homem que se renova a cada dia, porque aquele velho lá não pode dominar mais. Aquele velho é quando a gente não tinha conhecido a Deus, andávamos entenebrecidos de entendimento, mas agora tivemos um encontro com o Senhor, e esse novo homem que se renova todo dia, tem que estar vivo dentro de nós. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, não entristeça o Espírito Santo, falai palavras, usai palavras que edificam, deixa de gritaria, deixa de chocarrice, perdoai-vos uns aos outros. E tem gente que tem capacidade de sair de uma igreja para não perdoar. Tem gente que tem a capacidade de faltar culto para não ver fulano. Meu Deus do céu, para onde que essa pessoa está indo? Pode continuar? Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos que vencer as nossas batalhas, principalmente aqui, principalmente com os nossos sentimentos e pensamentos. É ali que o diabo está pegando a maioria das pessoas, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Aí o casal senta e vai falar do que o coração está cheio. Irmão do céu, o que sai de urubu voando. É que morcego, tudo da boca sai. Por quê? Porque a alma está doente. E uma alma doente adoece a esposa. Adoece o esposo. Só que a mulher doente, ela não é adoecida pela própria enfermidade do marido, não, é outra enfermidade, é a da alma. E tem muitos maridos assassinos de esposas. Matou o sentimento, matou o amor. E tem muitas esposas assassinas de maridos, porque matou a honra do homem. Se você quer destruir o seu homem, eu não sou o diabo, mas vou te dar uma dica: destrua a honra dele. Um homem, se ele se sentir desonrado, em nem homem ele se sente. É caráter dele.
Então, nós não somos instrumentos de Satanás, nós somos instrumentos do Espírito Santo. Nós fomos levantados para sermos agentes de cura, agentes de libertação, agentes de transformação. O Senhor nos levantou para fazer a diferença resplandecendo no meio de uma geração corrupta. O campo de batalha espiritual não se limita a alguma área geográfica e terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. O reino de Deus está no seu coração? Então existem as batalhas internas, e elas são as principais, e existem as batalhas externas. Sansão venceu todas as batalhas externas e perdeu todas as internas. Não adianta você pregar para multidões e ganhar multidões se perder a sua alma. Não adianta você comover corações se perder a sua alma. Não adianta você ser famoso ou famosa se perder a sua alma. Não adianta você ganhar um palácio de ouro se perder a sua alma. Acorda, pelo amor de Deus, presta atenção. É a sua vida que está em jogo, é você que está na guerra, ninguém vai te socorrer aí, é você e Deus, e você tem que se levantar para vencer. A vida não é um playground, a vida cristã é um campo de guerra. O apóstolo declara, Paulo, enfaticamente, que essa batalha não é física nem terrena, mas espiritual. Versículo 12, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue. A expressão carne e sangue denota a espécie da batalha. Não é luta humana de homens contra homens, mas é luta espiritual contra inimigos espirituais. Então, meus irmãos, nós temos que entender, a palavra lugar aparece no grego como palé e indica o tipo de luta individual, corpo a corpo. A nossa luta, a nossa batalha é corpo a corpo. É como uma batalha, e aqui usa a expressão como a expressão de uma luta livre, vale o que tiver. E isso aqui é muito mais para o adversário do que para nós. O adversário é sujo. Ele é abusado, ele vai na carência, ele quer saber qual é a sua maior carência, porque ele tem uma proposta para essa carência. E a proposta é de legitimamente tentadora. Tentadora. Principalmente quando envolve eu, porque eu sou precioso demais. O grande apóstolo que está falando conosco nos dá uma dica tremenda: não tenha a minha vida por preciosa. E o problema nosso é ter a vida por preciosa. Aí a gente não aceita isso, não aceita aquilo, não pode isso, não pode falar aquilo, ele me atingiu nisso, a fulana fez a tal coisa, e eu sou vítima. E Deus está dizendo: levanta, toma toda a armadura, se levante, se levante, se levante, tome toda a armadura. Você tem que estar firme, você tem que permanecer firme. Tem alguém aqui que quer vencer ainda? Esse aqui ele tá usando a luta, que os lutadores lutavam um com o outro até matar o outro. Essa é a luta que estamos. O diabo quer matar, roubar, destruir. Ele quer esganar, tragar. Ele quer acabar com a história das pessoas. Ele quer amaldiçoar. Ele quer pegar a bênção e arrancar de nós. Mas como que ele arranca as coisas de um crente? Se ele não pode tocar, ele age aqui, para você deixar. Deixa seu esposo. Deixa sua esposa. Você não merece isso. A vida por preciosa. Você não merece isso. Irmão, tem coisa que é a nossa cruz. Eu já vi testemunho de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 maridos, que eles casaram com a esposa, e homens de Deus, pastores. Isso, pastores.
E eles casaram. Houve umas precipitações no sentido, Deus não queria, Deus queria aquela coisa toda, mas isso não vem ao caso. Mas Deus falou com eles: se você quer ser salvo, cuida dela. Ah, mas Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe quem ela é? Por isso mesmo, porque eu sei quem você é. Cuida dela. Eu estou trabalhando é com você. Se você perder ela, você perde a salvação. Tem coisa que é a nossa cruz. E quando eu digo nossa cruz, não é mal, porque a nossa cruz é bênção. Jesus falou, tome a sua cruz. Então ele mandou para nós uma bênção ou uma maldição? Diga: a cruz que Jesus me deu, a minha cruz, faça assim, é bênção na minha vida. Por quê? Porque é ela que vai te levar no plano de Deus. A cruz que Jesus carregou foi para seguir o plano de Deus na risca. Quem tem ouvidos, ouça. Então, irmãos, cuidado, porque nós estamos tendo a vida como preciosa demais. Você já fez o que um cristão faria? Pastor, eu fiz muito mais. De jeito que você está falando, não fez. Você tinha que falar assim, se tivesse feito. Eu fiz, pastor, até hoje não deu certo. Será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Aí eu vou acreditar que você está fazendo. Porque a cruz não nos leva para longe de Deus. A cruz nos leva para perto de Deus. Só um povo aqui que gostou. O povo daqui não gostou muito, não. Então, meus irmãos, o campo de quê? Batalha. E o que Paulo queria dizer com a expressão carne e sangue é que não se tratava de uma luta carnal ou material, mas espiritual. Nós estamos em guerra. E esse inimigo é esse astucioso. Então não tem solução para nós se nós não nos enchermos de Deus. Não tem vitória para nós se nós não nos enchermos de Deus. Alguém quer vitória? Vamos prosseguir depois. A não ser que vocês queiram ir até meia-noite. Se glória a Deus. Só sentir firmeza nos 2, glória a Deus. Quem quer ir até meia-noite? Vocês foram empolgados agora. Sabe que não, né? Sabe que não. Podemos continuar na próxima terça? Quem vai vencer a batalha com a graça, com a bênção, revestido de toda a armadura, na força e no poder do Senhor? Quantos? Levantem as duas mãos e digam: em nome de Jesus. Fique sobre os pés. Nós vamos orar. Aí eu tenho algumas perguntas, por favor, procure não transitar. Procure prestar atenção na conclusão, que ela é tão importante quanto o ensino. Porque agora é a hora de você dar respostas. É hora de você apropriar daquilo que Deus falou, se é que de fato quer apropriar. Então a pergunta que eu quero fazer aqui: qual é a sua área vulnerável? Não fale, reflita. Pastor, se falar mal de mim é pabrucutu. Minha mãe falava isso, eu nem sei o que é isso. Mas é pabrucutu. Pastor, se falar da minha mãe. Irmão, se eu fosse o diabo, não sou, nunca serei. Em nome de Jesus, eu sou de Deus para sempre. Mas se eu fosse o diabo, eu visse isso, eu tinha uns instrumentos bons, ia pegar eles só para falar da sua mão. Sim ou não? E se eu fosse Deus, não sou, mas quero ser igual a Ele? Se eu fosse Deus, eu deixava. Porque você precisa ser liberto disso.
Entendeu? Você entendeu, não? Entendeu? Qual que é a sua área vulnerável? Feche essa porta. Feche essa brecha. Chega de muitos, e agora eu falo pelo Espírito, hein? Muitos estão oscilando por causa das suas áreas vulneráveis. Quando começa a subir, o diabo sabe qual é, dá uma cutucada lá, aí lá embaixo, vai, eu tenho que arrepender mesmo, porque não sei o quê, começa a subir, aí o diabo, porque é vulnerável. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que chegar à conclusão de Paulo: tira de mim o espinho, não, vai ficar aí. Tira de mim o espinho, não, vai ficar aí. Tira de mim o espinho, Senhor, eu estou orando, vai ficar aí, Paulo. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o Paulo disse: eu não vou desesperar mais por isso, eu não vou orar mais por isso. Eu entendi algo tremendo. Eu entendi que quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, escute bem, a sua área vulnerável é o lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa. A sua área vulnerável é onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É nesse lugar onde você tem fraqueza que o poder de Deus vai aperfeiçoar. É aí que você vai declarar: miserável homem que sou. E Deus virá e diz: Deus que sou, vou te fortalecer e eu vou te levantar. Canaramassu, canai. Aí o diabo vem e diz assim: está vendo, você não pode ser servo de Deus, olha o que você pensa, olha o que você está querendo fazer. A pessoa não faz, olha o que você pensa, olha o que você está querendo fazer, olha aí, está vendo, você não pode. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quem é que você vai ouvir? Esse é o problema. Se você continuar ouvindo o diabo, derrota. Agora comece a ouvir o Espírito Santo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, eu te dou força. Onde você não consegue, eu te dou força. Onde você é vulnerável, eu te dou armadura. Por isso que uma das coisas que nós vamos ver é o escudo da fé. Ele nos defende de todos os dardos inflamados do inimigo. Todos. Não é um pouco, não é 99%, é 100%. O escudo da fé. Adabai, Candarasiamá, em Nasubianai. Em nome de Jesus, se encha de fé. Se encha de fé. Usa a fé. Creia nesse Deus que está falando. Creia nesse Deus que dá armadura. Creia nesse Deus que dá poder. Creia nesse Deus que dá unção. Creia nesse Deus que liberta. Creia nesse Deus que santifica. Creia nesse Deus que regenera. Creia no poder de Deus, na sua palavra. Então fale com Deus. Fale com Deus. Você que está pela internet, fale com Deus. Fale com Deus, Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te fortalecer. Ele quer te levantar. Fale com Ele. Confesse seus pecados a Ele, suas fraquezas a Ele, na sua mente. Fale com Ele. Canas, Yaramá, Teru, Canas. Ele está trazendo a nós esse estudo porque Ele quer nos revestir de toda a armadura. Esse estudo não é uma acusação, esse estudo é proteção de Deus para as nossas vidas. Com esse estudo Deus está dizendo: eu tenho toda a armadura que você precisa. Senhor Deus Todo-Poderoso, ministrei a palavra, fui fiel às inspirações. Agora peço-te, ó Deus,
ouça a oração, olha para cada vida que se levanta para ti, olha para cada um segundo o teu amor e poder. Badá, shura, kamai. Começa a revestir de graça, começa a renovar as forças. Onde tem fraqueza, coloca poder agora, Senhor. Onde tem vulnerabilidade, coloca poder agora. Onde tem carência, coloca poder agora. Ei, Davasso, Cresça, Mãe, em nome de Jesus, Pai, tira agora toda barreira, todo empecilho, tira em nome de Jesus toda ação do mal, tira, Senhor, em nome de Jesus. Entra nessa mente, neste campo de batalha, aniquila, destrua toda fúria, toda seta, todo pensamento e todos os sentimentos que não vêm do Senhor. Arranca, destrua, ajuda essa pessoa a orar de verdade, ajuda essa pessoa a ser honesta diante da palavra que foi trazida pelo Senhor. Ajuda agora, arranca a arrogância, arranca a ignorância, arranca a estupidez, arranca a idiotice, arranca a fanfarrice, arranca a lerdeza, arranca a letargia, arranca a mornidão, arranca a frieza, arranca o mal, arranca a incredulidade. Opera agora, ajuda agora, fortalece agora, meu Deus. Xarabai, Anaramacassodai. Levanta as duas mãos quem quer ser revestido da armadura. Urabacassudaracai. Começa a receber aí renovo. Toda a armadura de Deus começa a receber o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os sapatos da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, para proteger de todos os dardos inflamados do inimigo. Receba renovo da vida de oração, da vida de clamor. Receba a graça de estar em Cristo nas regiões celestiais, acima de todo e qualquer principado e potestade. Receba aí, receba força, receba aí, receba armadura, receba aí. Abre a tua boca e fala alguma coisa com aquele que tem poder para te dar vitória agora, para te renovar agora, para te fortalecer agora. Abrace essa palavra, coma esta palavra, receba esta palavra e fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Declare glórias ao céu, dê glória, aplauda com mão forte, dê glória com voz forte, exalta o Senhor, aleluia.